Mediunidade. O assunto hoje é mediunidade. Mediunidade quer dizer mediar. Mediar o quê? O céu com a terra. Qual o sentido disso? Assim, a espiritualidade te orienta uma pessoa, né, o médium, a trabalhar certo tipo de trabalho, comunicação, né, avisos, né, mensagem para alguém, um desencarnado que está sofrendo do outro lado da vida, quer dar uma mensagem de como está, ou então quem ficou está preocupado, angustiado, deprimido e quer passar um momento de tranquilidade para dizer que está bem. Tá? Geralmente isso acontece muito em psicografia. Tá? Por outro lado, o médium, a pessoa que está aqui, quer se comunicar com lá, quer conselhos. Eu tipo assim, para entender, né? O que acontece com a oração? Quando a gente vai fazer uma oração, qual é o procedimento disso? Né? A gente faz um pedido. Esse pedido vai para uma colônia espiritual, receptadora desses pedidos, ou em outros casos, né, aquela egrégora está formado ali, seja dentro da igreja, centro espírita, né, ou na casa da pessoa, se ela tiver muita religiosidade, ela vai levar esse pedido, essa comunicação, esse anseio da pessoa a um departamento que vão analisar aquele pedido para ver se cabe ou não aquele pedido acontecer. Esse é um outro detalhe só para poder entender, porque pelo seguinte, a mediunidade, um dos fatores que existe a mediunidade, todos nós somos médios, para começar por aí. Não existe aquele não é. Existe sim, sendo todos médios, um tem que desenvolver mais do que o outro não precisa desenvolver. Já nasceu desenvolvido, vamos dizer assim. É claro, só precisa estudar e aprimorar, acertar algumas coisinhas, né? Outros não têm, né, aquela aptidão, não tem aquela vibração, não tem interesse, não tem a necessidade de entrar nessa linha. Por quê? A mediunidade, ela funciona assim. Vamos pegar uma pessoa que está atrasada evolutivamente, espiritualmente. 1, 2, 10, 20, 30 encarnação, ela, né, quando desencarnou, prometeu que ia fazer para o próprio bem, para evoluir, não sei o que lá, e não cumpriu. Falhou, várias encarnações, falhou, e ela está atrasada espiritualmente. Ela, por exemplo, prejudicou 2 milhões de pessoas durante a encarnação dela. E ela vai chegando num ponto que é tanto sofrimento, que ela, poxa, ela tem que resolver isso. Então é dito para ela, na espiritualidade, antes dela encarnar, como isso vai ser feito para ela que está atrasada, né, para ela reparar esse mal que ela fez a 2 milhões de pessoas, né, através da mediunidade. A mediunidade vai ajudar essa pessoa a evoluir mais, porque ela está parada, ficou parada no tempo e no espaço, por alguma razão. Né? Na Terra também ela ficou parada, não quis desenvolver, né? O lado bom, principalmente. Ela só fez maldade, muito egoísmo, muita coisa ruim. E ela não tinha oportunidade de evoluir, não quis evoluir porque estava enraizada num pensamento X, egoísmo, por exemplo. Né? E maldade que ela fez para outras pessoas. Porém, quantas encarnações nós vamos precisar, uma pessoa precisaria para reparar aquele mal que fez há séculos e séculos e séculos passados? Não tem como. Não tem como. O mundo acaba e essa pessoa não vai conseguir reparar, achar essas 2 milhões de pessoas que ela fez mal. Então, o que a espiritualidade faz? O cara vai trabalhar onde ele pode atender hoje 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas. Numa dessa, alguém está ali que ele fez mal diretamente. Mas não importa isso. O mal está feito, vamos reparar. Fizemos mal, agora vamos fazer bem. Vamos trabalhar coletividade. Então, nessa forma que você passa a evoluir, passa a ajudar, você está pagando um montão de pecado através da
caridade. A caridade cobre um montão de pecado, erros. Então é através da mediunidade que você vai recuperar esse atraso e se melhorar. Aí quando eu falei mediunidade, eu penso em centro espírita, centro de macumba. Não, a pessoa pode ser médium em qualquer lugar, até dentro de casa. Mas é claro que ela precisa o quê? Desenvolver, estudar. É uma pessoa que me procurou, estava doida, descacetada lá, cheia de problema, apavorada, porque escutava vozes, a luz se apagava onde ela passava, via coisas, né? Estava perdida ali, não sabia o que estava acontecendo e disse que era médium principiante. Aí isso aí eu não entendi o que ela quis dizer com médium principiante. Talvez ela começou a estudar em casa, não disse se estava indo num centro espírita, não sei. Eu acho que ela, não é o caso, porque se ela fosse centro espírita, ela estava mais aprumada, né? Estava bem mais orientada. Mas enfim, no caso, quando a gente tem uma certa mediunidade, a gente desenvolve um certo dom, ou da visão, ou da intuição, da voz direta, que é o chamado da incorporação, para ajudar as outras pessoas. Muita gente aí está com dor e sofrimento. Tem certo tipo de pessoa que, na verdade, a medicina não cura, não trata, só através da espiritualidade, né? Então, tem que desenvolver isso. Por que ela escuta? Ela não está ficando maluca. Ela pode se deixar ficar louca. Tudo bem, por quê? Não existe só o espírito bom, existem espíritos ruins, que incentivam a pessoa a fazer coisa errada até matar. Ela não está ficando maluca. Clínica psiquiátrica, hospício, tá cheio de médium lá que não desenvolveu, ou desenvolveu errado, ou a família, por preconceito ou por ignorância de ignorar, não deixou a pessoa desenvolver. Preconceito com certas religiões não deixou a pessoa desenvolver. Estão lá como os malucos, e não são malucos, são médiuns, porque eles escutam e eles veem. Certo? E tem os obsidiados lá, que o espírito mau só manda o cara fazer coisa errada, matar, roubar, prejudicar. Então, na espiritualidade existe esse balanço. Você tem que se tratar primeiro. Antes de você desenvolver uma coisa mediunicamente, você tem que se tratar. Você tem que estudar aqueles efeitos, porque aquilo acontece ou deixa de acontecer, e por que está acontecendo, né? Tirar aqueles espíritos que estão perturbando, estão atrapalhando, né? Espíritos que você mesmo pode atrair pelo pensamento. Pensamento negativo atrai. Nós temos uma antena, né? O que a gente pensa, a gente atrai. Se a gente pensar coisa negativa, só vai vir, né, coisa negativa. Por exemplo, uma pessoa que está pensando em doença, ele está captando um espírito que desencarnou doente. Um deprimido que só pensa no negativo, ele está atraindo boas coisas? Não está. Ele só está atraindo espíritos negativos que desencarnaram, né, na mesma situação. Tem uns que querem até ajudar. Mas como é que ele vai ajudar se ele não tem a própria ajuda? Se ele não sabe? Ele vai atrapalhar, né? E atrapalhando, a tua vida vai ficando ruim financeiramente, né? Você perde o emprego, perde a saúde, perde o casamento, vai perdendo, você não sabe por quê. Porque tem uma turma ali, uns querendo ajudar e outros querendo atrapalhar. Isso tem o extra, né? Que é o tal de feitiçaria, né? Aí que vem para prejudicar o cara de vez, né? Mas é muita carga para um cara só. Então, se trabalha isso no centro espírita, esse tipo de coisa, para a pessoa passar a filtrar o que ela vai escutar. Se essa mensagem que ela está recebendo é uma mensagem positiva, ela tem que saber quando porque tem espírito que mente também, engana as pessoas. Tem muita gente aí em centro espírita que tem o orgulho, que é o que atrapalha tudo, e diz que está recebendo o espírito de Bezerra de Menezes, por exemplo, Saint Germain. Show, hein? Cara. E ele, na verdade, é o orgulho dele que está atrapalhando ele, porque o espírito engana. Mas a culpa é desse cidadão que é orgulhoso, e ele está sendo enganado. Ele não recebe Bezerra de Menezes, André Luiz, Saint Germain, essa turma aí não recebe, não recebe, porque o próprio espírito dele, que o cara é orgulhoso, vai mexer com o orgulho dele, e aí ele começa a se enganar, e ele pensa que
está se dando bem e está se dando muito mal. Ele começa a errar lá na frente. E errar lá na frente também entra nessas os radiestesistas, que chegam num ponto que ficam confiantes, eles chegam a próximo de 100% nos acertos, às vezes até 100% constante mesmo. E de repente ali tem uma entidade que, em vez de estar ajudando, está atrapalhando e mexendo com o orgulho dele, né? Que você vai acertando, você vai crescendo, né? E aquela entidade só vai aproveitando do orgulho dele. Até que chega num ponto ali, ele comete um grande erro, né? Porque ele não tomou cuidado. Enfim, e por aí vai. Então, gente, isso é muito sério. Quem estiver ouvindo vozes, quem estiver vendo coisas, vai procurar um centro espírita, né, de boa índole, né, de boa moral, de boa responsabilidade, sério, e começa um tratamento, começa a estudar, a ler, né, livro dos médiuns, livro dos espíritas, de Allan Kardec, começa por ali lendo, vai trabalhar no centro espírita e vai filtrando, vai se tratando, vai... Só para vocês terem uma ideia, certas doenças a medicina não cura, né, como eu já falei, e quando a medicina não consegue tratar, curar, ela rotula como síndrome. Síndrome da depressão, síndrome da ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo. Quando a medicina fala sobre síndrome, quer dizer que ela não tem origem, não sabe disso, não sabe de nada, não sabe nem como vai tratar. Síndrome de Down, ela não sabe. Quem vai tratar? O centro espírita. Porque é uma doença espiritual, não é mais física. É uma doença espiritual. Aí vai ver em vidas passadas o erro que ela cometeu, né? Suicídio, cometeu um suicídio, enfim, né? Prejudicou mais do que ajudou, teve oportunidade de ajudar, não ajudou. Então ela entra na lei de causa e efeito, de ação e de reação, ou seja, todo mal que você fez, você está recebendo. E você só vai conseguir superar, né, tudo isso através das encarnações e da evolução. Aí você vai perguntar assim, poxa, mas qual é o efeito da depressão como síndrome? Qual é o efeito da doença de Down? Resumidamente, tá? A depressão é uma doença espiritual. Ou seja, a pessoa em vida passada, é claro que tem, não vou dizer que é isso, porque se qualquer terapeuta que disser depressão é isso, ele está errando. Depressão tem as suas variações, cada caso é um caso. Eu só vou resumidamente aqui falar em 3 tópicozinhos para a gente se situar. Então, uma das causas da depressão é a vida passada, né? O cara teve tudo, teve muito dinheiro, não aceitava não, né, como resposta. Ele tinha dinheiro e tudo com ele era assim, mandava fazer, mandava acontecer. E nessa vida ele veio sem dinheiro, porque você tem a prova da riqueza, que é pior do que a prova da pobreza. Uma encarnação você vem com dinheiro e a outra você vem sem dinheiro. Quando você vem sem dinheiro, para quem tinha dinheiro, que ainda fica com os resíduos de vida passada, daquela, né, gastança que você tinha, do poder que você tinha de mandar e fazer acontecer, você não tem nessa. Aí começa o quê? O conflito. Porra, por que eu quero e não consigo e não tenho? Aquilo vai te negativando. Você quer lutar, quer fazer, quer mandar, você se irrita, você se implode e tudo na sua vida dá errado. Abre um negócio, não dá, tu fica triste. Um casamento não dá certo, você fica triste. Sua filha é diferente de você, não te respeita, não gosta de você, você fica triste. O emprego você perde, fica triste. Quando você ganha um dinheiro, a merreca, e você fica triste, você vai abrir um negócio, antes de abrir já quebrou, entendeu? Já não deu certo e tudo na sua vida, não. Pô, tem que ficar, né, negativo, não tem como. Ficou negativo, por quê? Aí você tá naquele caso, né? Tua vida é negativa, você fica deprimido. Tem uns até que suicida, né? Você perde tanta energia, você perde tanta força, perde tudo, né? E aí entra também a linha espiritual, né? Que tem um espírito ali,
que pensa igual com você, tá triste, fica lá, pô, meu amigo, não fica assim não, ele vai querer consolar e piora tudo, né? Ele fica ali sugando a tua energia ali, né? Porque ele precisa da tua energia para estar vivo, né? A gente precisa aqui de água e de comida para viver, eles precisam do nosso fluido vital. E vai, ó, uns faz por bem, outros faz por mal. O que faz por bem é o cara tenta dar uma de psicólogo ali, meu amigo, não fica assim não, você tá triste, eu também tenho o mesmo problema que você, poxa, nós estamos na mesma sintonia, eu também, vida passada, minha vida era assim, eu já tava assim. Aí junta os dois ali, minha filha, é pra levantar, hoje chama o caminhão trunque, porque vai ser brabo. E por outro lado, né, tem, claro, a vida tá difícil, a pessoa que foi mimada, tendo tudo, aí o pai vai e morre, perdeu a herança, ou então gastou demais o dinheiro. Aí aquela pessoa querida, a mãe dela morre. Pô, é um caramba, é um buraco do caramba. É pior perder a mãe do que perder o pai, né? O pai você supera. Você chora 3 dias, no quarto já tá rindo. A mãe, parece que foi ontem, passa 5 anos, 10, 20 anos, parece que foi ontem. E você continua triste, deprimido, e é ruim. Perdas físicas, perdas e perdas, né? Então, existem essas duas linhas. Tem mais uma, mas a gente deixa para depois. E a síndrome de Down, né? Existem também várias questões da síndrome de Down, porque também não adianta ficar em delongas. Eu só vou falar só em duas. Vamos dizer assim, o cara se suicidou com um tiro na cabeça. Pum! Ele destruiu uma mente, um cérebro físico. Destruiu. Então nós temos o duplo etérico, que é a cópia fiel do nosso corpo. O que você fizer mal no seu corpo físico, você vai fazer mal ao seu perispírito, que é a forma da sua próxima encarnação. Então, se o cara destruiu a cabeça com um tiro, foi miolos para tudo quanto é lado, ele não tem cérebro. Aí ele vai nascer na próxima encarnação como acéfalo. Pô, dura, sei lá, 1 dia, 2 dias, algumas horas, 3. Já vi casos que duram até 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas morre porque o que valeu essa encarnação? Formou o primeiro miolinho, a primeira célula daquele cérebro. De encarnação em encarnação vai formando aquele cérebro. Sem delongas, lá na frente, né, ele vem com problema de arritmia, né? Ele está andando muito bem na rua, daqui a pouco ele começa a se debater, é a crise que ele está tendo de arritmia. O que é aquilo? Todos sabem que o cérebro, né, tem lá uns caminhos doidos lá, umas minhocas braba lá, é como se fosse um labirinto, né? Tem passagem por sangue, passar. Aí quando chega a determinado ponto, o sangue não tem como passar. Por quê? Não terminou ainda aquela encarnação de construir aquele caminho, aquela ponte para o sangue passar. Então o sangue é interrompido ali. Quando o sangue é interrompido ali, o cara vem com a crise. O sangue parou, aí ele começa, né? Até o sangue dá o jeitinho dele de ir para o outro caminho mais longo, talvez uns 3 minutos que leva uma crise, né? E o sangue começa a irrigar o cérebro todo, aí ele volta a coiseira. Então nessa encarnação, alguns já vi casos, eu conheço casos que se curaram nessa encarnação. Talvez faltou alguns dias, alguns anos, né? O cara que nasceu assim, e lá para uns 40 anos, em torno de 40 anos, o cérebro dele acabou, as células cerebral dele acabaram de se formar, os neurônios e tudo, e ele não tem mais a crise, está curado, certo? Graças à medicina. Remédio, que foi mais palliativo do que curador, né? Aí tudo bem, não vou criticar aqui, porque é ajuda, né? Um ajuda o lado espiritual, outro ajuda o lado, né, físico. Tudo é ajuda, tudo faz parte. Não vamos também aqui meter pau, entendeu? Mas é isso. Não formou, o sangue não tem como passar, né? Cadê a ponte? Aí vai dar a crise. Aí até o sangue procurar um caminho ali demora uns 3 minutos. Nessa mesma encarnação, a célula se formou, os neurônios se formaram, está curado. E assim vai. Aí na próxima encarnação o cara nasce tito pronto para outro quê? O mundo acabou, perdi meu emprego, veio o vírus, o coronavírus aí, eu tô desempregado, perdi meus negócios, não sei o que, não vou aguentar, não vou ser pobre, não quero ser pobre. Pô! Dá outro tiro na cabeça. Certo? E começa tudo de novo. Infelizmente. Aí vou dizer o quê? Eu não vou dizer nada, não. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falando, vou explicando, vou ajudando, espero que
você tenha gostado e depois a gente continua, né? O assunto vai esticando, vai esticando. Outro assunto interessante que eu acho, pelo menos, é por que a mamãe está grávida quando nasce o neném nasce morto. Qual é a explicação que nós temos? A ciência tem um, né? A medicina tem uma, a espiritualidade tem outra. Depois eu falo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!